Repórter da TV Globo, Rafael Sibila, esteve na beira do campo em Estudiantes 1, Botafogo 0, na noite de quarta-feira pela Libertadores. Em participação no programa Seleção Sport TV, ele contou bastidores das reações dos jogadores e das instruções do técnico Renato Paiva. Tudo bem, Rizek? Muito boa tarde para você, para o Richarlison, para o Eric, para o Conrado. Bom, começando pelo Botafogo, se notou um time muito desconectado com o jogo de ontem. E isso estava claro nos pedidos que o Renato Paiva fazia durante o jogo, porque ele disse que o que foi combinado no vestiário, que era fazer uma marcação com a linha um pouco mais alta, não foi cumprido em campo, que o time depois começou a marcar com o bloco mais baixo, dando mais campo aos Estudiantes, não conseguindo manter a bola. Isso irritou demais o Renato Paiva no primeiro tempo. O Renato Paiva depois, em algum momento, sentiu que os jogadores estavam sem confiança e, se vocês notarem, no primeiro tempo, em 3 ou 4 tiros de meta, o John quebra, dá aquele chutão, faz a ligação longa pra frente, e era pedido do Renato Paiva, porque em uma delas, quando o Danilo Barbosa tentou sair jogando ali, já construindo a jogada desde a área defensiva, o Estudiantes mordeu e quase consegue roubar a bola. Então se notava ontem um time que não estava entendendo o jogo e, como o Eric falou, com muito menos, um nível de competição muito abaixo comparado com o do Estudiantes, que é um time que começou muito bem o ano, chegou a atingir uma sequência de 9 jogos de invencibilidade. Depois, ali teve esse último mês muito ruim, em que tinha conseguido apenas uma vitória nos últimos 8 jogos e competindo pouco. O jogo contra o Boca Juniors foi ruim do Estudiantes, que foi o jogo anterior ao jogo do Botafogo, mas ontem o time entrou com o espírito de que não poderia perder, porque o Estudiantes já tem uma derrota em casa, diferentemente do Botafogo, que perdeu para a Laú fora. Então agora, no segundo turno da fase de grupos, o Estudiantes só joga mais uma vez em casa contra o Carabobo, que é aquele jogo em que se imagina que todo mundo vai somar 3 pontos. Quem receber o Carabobo vai fazer 3 pontos. Então o Estudiantes encarou ontem o jogo com outro nível. O técnico Eduardo Domingues falou sobre isso, falou sobre a forma como o time chegou contagiado no estádio, entendendo que teria que ganhar os duelos. Agora, voltando ao Botafogo, tem algumas declarações que foram dadas após a partida que mostram um pouco o que está acontecendo nesse momento, né? Eu já falei sobre o Renato Paiva, que na própria coletiva ele reclamou do posicionamento defensivo do time. Na questão ofensiva também, ele também atribuiu um pouco que pro lado do Botafogo a bola não entra e pro adversário acaba entrando, e aí isso também condiciona um pouco o jogo. Mas o Igor Jesus, na saída do campo ali, eu perguntei para ele, a bola não chega para você, o que está acontecendo? E ele falou, a gente está muito longe um do outro, não tem aproximação, então eu não consigo receber a bola. Então isso mostra também essa dificuldade que o Botafogo está tendo nesse momento, sem um armador mais central ali, para construir a jogada, para que o Igor Jesus seja mais abastecido. O Renato Paiva tem mexido muito nas pontas, mexido muito nos laterais. Ontem deu mais uma oportunidade para Patrick de Paula, mas de fato é um time que, fora de casa, não consegue ter a posse de bola para construir a jogada. Foi ter a bola após o gol do Estudiantes. E aí tem toda essa falha do John. O John, eu estava bem atrás do gol quando acontece o lance. Ele estava bem desolado. Tem um momento que a gente flagra essa imagem, né? O Carlos Carvalho estava comigo, o nosso Repcine, e ele pega a imagem do John colocando a toalha sobre a cabeça, ele olhando para o céu, tentando entender o que tinha acontecido. E na saída do campo também pergunto pro John, no intervalo você viu o lance para tentar entender? Ele falou, não, isso me atrapalharia, ia me tirar o foco. Levantar a cabeça, seguir em frente, grandes goleiros falharam. E de fato ele tinha feito uma bela defesa numa cabeçada do Carrijo 8 minutos antes dessa falha. Coisas que acontecem, o Renato Paiva falou que tem acontecido com o Botafogo, mas não tem acontecido com os adversários. E há uma curiosidade nesse gol do Estudiantes, porque a transmissão, quem estava assistindo ontem pela Globo, viu que na hora que sai o chute do Guido Carrijo, a transmissão corta pro Eduardo Domingues, ele tá meio que assim com os braços abertos, tentando entender o que tinha acontecido. E eu faço essa pergunta para ele na coletiva, e o Domingues fala que quando sai o chute do Guido, ele vê que a bola sai meio mascada, sem potência, e ele vira de costas pro banco. E aí ele vê que a torcida explode, comemora o gol. Então ele se vira de novo pro campo com os braços abertos, assim, tipo, o que aconteceu? Como que saiu esse gol? Ele falou que não viu o gol, só foi ver depois no vestiário. Mas a sensação é essa, a sensação é de um Botafogo que tá sem confiança e que nos jogos fora de casa tá combatendo pouco. E aí também tem, Rizek, acho que é algo que se pode debater, vocês que vivem aí no Rio de Janeiro e estão mais presentes no Newton Santos, mas aqui me chamou a atenção a desmobilização da torcida, tanto na chegada quanto no estádio.
estádio. Porque nos jogos de brasileiros aqui na Argentina, a gente sempre tem uma recepção de torcedores na porta do hotel. Algumas torcidas vão em maior número, outras vão em menor número, mas geralmente alguém está na porta do hotel. No jogo contra o Racing, no início do ano, pela Recopa Sul-Americana, os torcedores do Botafogo foram ao hotel do Botafogo, que ficou hospedado em Buenos Aires, não ficou hospedado em La Plata. Por sinal, ficou no mesmo hotel. E dessa vez não havia nenhum torcedor brasileiro ali no momento em que o Botafogo chegou. Havia um torcedor, que é torcedor do River, e que disse que simpatizou com o Botafogo no ano passado, então ele queria ir lá para tentar tirar uma foto com um dos argentinos, conseguiu tirar uma foto com o Barbosa. Mas torcedor do Botafogo, que mora aqui na Argentina, né, torcedor brasileiro, digamos assim, não havia nenhum. Então também não sei se isso não contagia um pouco o elenco, quando ele olha ali para a arquibancada, vê que tinha pouco mais de 100 pessoas na arquibancada visitante, se isso também não interfere um pouco na questão anímica dos jogadores dentro de campo. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.